Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Às vezes é fácil nós admirarmos alguém que está distante de nós. Isso porque nós apenas percebemos aquilo que ela tem de bom e nós não conhecemos os seus defeitos porque estamos distantes dela. Mas quando nós nos referimos a Deus, as coisas são diferentes. O que nos causa admiração é o fato de Deus, mesmo sendo grandioso, ainda assim ser próximo de nós. E é isso que nos mostra o texto da nossa devocional de hoje, que está no Salmo de número 113, no versículo 6. E para fazer sentido, eu vou ler também o 5. Então diz assim: Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Meus irmãos, o Salmo 113, ele apresenta para nós uma convocação para o louvor. Nas devocionais anteriores, nós vimos quem deve louvar, são os servos do Senhor. Nós vimos a quem nós devemos louvar, que é o Senhor, o nosso Deus. Vimos também quando nós devemos louvar, que deve ser sempre, e onde nós devemos louvar, em todo lugar. Agora, o salmista ele não apenas nos convoca a louvar, mas ele também nos mostra por que devemos fazer isso. Na última devocional, nós vimos a primeira razão para nós louvarmos a Deus, que é o fato de Deus ser transcendente. E hoje veremos a segunda razão para louvar a Deus, indicada no Salmo 113. Nós devemos louvar o nosso Deus porque Ele é um Senhor imanente ou próximo. Olha o que diz o versículo 6. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Meus irmãos, os deuses de muitas religiões ao longo da história da humanidade, eles eram tão superiores à humanidade que eles não se importavam com as pessoas ou com aquilo que acontecia nesse mundo. Eles eram deuses distantes que muitas vezes precisavam ser convencidos a se interessar pelos assuntos humanos. Deuses assim podem até ser considerados grandes, mas eles não se importam realmente conosco. Deve ser difícil louvar um Deus assim, que não se interessa por nós. Agora, o nosso Deus é diferente. Apesar de ser tão grandioso como nós já vimos, tão acima da humanidade, ele ainda assim é um Deus próximo, que se importa conosco, está atento para tudo aquilo que acontece na terra. A palavra inclinar, usada aqui no texto, significa humilhar, rebaixar, colocar-se num nível mais baixo. Então, mesmo sendo tão grandioso, o Senhor ainda assim está disposto a se rebaixar para dar atenção para seres tão pequenos como nós. Meus irmãos, o homem ele costuma se achar muito importante. A humanidade já chegou a pensar ao longo da história que a Terra era o centro do universo. Mas a verdade é que nós somos grãos de areia num universo grandioso. E nem sempre isso é fácil de aceitar. Nós achamos que Deus tem obrigações para conosco, ou talvez que Ele precisa de nós. Mas a verdade é, Deus é grandioso. Ele não precisa de nós, mas ainda assim se importa conosco. É isso que nos diz o Salmo. Você quer prova maior do que Deus se humilha para dar atenção ao que acontece na terra? Ele enviou seu Filho Jesus para vir aqui nesse mundo, assumir a forma humana e morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Você pode louvar a Deus por isso? Meus irmãos, o texto bíblico que nós vimos hoje nos ensina que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é um Senhor imanente, um Deus próximo,
que se relaciona e que se importa conosco. O Deus grandioso, o Criador do universo, deseja se relacionar e ser próximo de você. Que a compreensão dessa verdade nos conduza a um verdadeiro louvor a um Deus maravilhoso como esse. Meus irmãos, que Deus o abençoe e até a próxima.